Satoru Gojo finalmente encurralou o Sukuna e o atingiu com seu vazio imensurável. Porém, é das sombras que surge Mahoraga e Gojo se vê em apuros. Como Gojo vencerá Mahoraga e como Sukuna conseguiu invocar o seu Shikigami mesmo depois de ser paralisado pelo vazio imensurável? Bom, tudo isso você vai conferir aqui nesse vídeo, que é o vídeo mais completo do capítulo 229 de Jujutsu Kaisen. Isso eu garanto pra vocês, porque eu vou explicar tudo e como o Gojo pode vencer o Mahoraga, e nós vamos para o próximo estágio da nossa batalha. Ninguém criou um vídeo tão completo como esse, que tem como base o fanbook e vários volumes de Jujutsu Kaisen lidos para trazer isso daqui para vocês. Então, bora para esse vídeo. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, e esse vídeo deve estar saindo de madrugada, que é a hora também que eu estou gravando. Antes de mais nada, já vou agradecer a todo mundo que vai ficar até o final desse vídeo, e vocês vão conferir tudo. E eu digo pra vocês, nenhum outro vídeo no YouTube vai ser tão explicado quanto esse vídeo aqui, sobre tudo que aconteceu em Jujutsu Kaisen capítulo 229. Isso eu garanto pra vocês, e depois de vocês assistirem até o final, vocês me comentem aí embaixo, beleza? Ah, e antes que eu me esqueça também, agradecimentos necessários ao Bruno Oliveira, que traduziu esse capítulo pra gente lá da Jujutsu Kaisen BR, viu pessoal? Então sempre confiram o capítulo aqui no link da descrição para que vocês possam entrar lá no grupo e também possam ler sempre os capítulos antes da hora, beleza? Seguinte pessoal, nosso capítulo vai começar com o Yuta observando o sangramento nasal do Gojo através da televisão, só que o Gojo ele acaba limpando aquele sangramento como se não fosse nada, e mais uma vez ele vai ativar a sua expansão de domínio. Reparem sempre nas caras e bocas do Yuta em todos esses capítulos que estão passando pra gente, principalmente porque a preocupação dele é real. O Gege Akutami sempre vem focando narrativamente no Yuta nesses momentos, para que nós percebamos que o Gojo está fazendo é muito absurdo. E por ser muito absurdo, uma hora o seu cansaço vai cobrar o seu preço. Em todas as vezes que Gojo foi derrotado, tanto lá em Shibuya quanto contra o Toji, percebam as similaridades. As similaridades se tratam das coisas que acontecem com recorrência. Para derrotar um usuário do ilimitado, todos os espíritos amaldiçoados ou todas as pessoas que batalharam contra o Gojo precisavam sempre cansá-lo, elevando ele ao seu máximo. E assim, elevando ele ao cansaço absurdo, elas puderam de alguma forma fugir da visão dos seus olhos e aí sim fazer com que o Satoru Gojo pudesse ser derrotado ou ao menos incapacitado. Por isso que todas essas preocupações do Yuta, elas são de extrema importância. Narrativamente falando, o Gege Akutami ele não tá colocando isso à toa. Bom, é aí então que os dois expandem o seu domínio, o que nos dá a entender que o Sukuna também conseguiu fazer a mesma coisa que o Gojo, se livrando da exaustão e utilizando a técnica de reversão. O próprio Itadori e a Hana, eles conjecturam ali em sua mente que talvez o Sukuna tenha aprendido a partir do momento que o Gojo ele faz isso, ou então que ele já sabia. A gente não sabe exatamente se o Sukuna já sabia como fazer isso ou se ele aprendeu a partir do Gojo. Sukuna nesse momento parece mostrar pra gente que ele sempre age de forma muito instintiva. É como se ele fosse naturalmente um animal, um desastre natural, e compreendesse como se faz as coisas a partir do momento que a pessoa mostra pra ele, entre aspas, como se faz. E por que isso é importante? Porque mesmo que ele consiga fazer isso, assim como animal, ele nunca vai ter a manipulação de energia amaldiçoada da mesma forma que o Gojo, porque mesmo aprendendo instintivamente, é como se ele não tivesse a teoria. Então ainda falta ali algumas partes para que ele consiga fazer isso com extrema perfeição. Ou então ele nunca conseguiria isso de qualquer forma, assim como ninguém conseguiria, além das pessoas que possuem os 6 olhos. Bom, de toda forma, o Gojo precisa repetir o mesmo processo, segundo o próprio Kusakabe, destruindo completamente o santuário malevolente, para que aí sim o seu vazio imensurável finalmente atinja o Sukuna. É dito até mesmo pela Shoko Ieri que se o Sukuna em algum instante for pego pelo vazio imensurável, ele ficará imobilizado. E é aí então com que o Gojo conseguirá atingir o Sukuna, e aí sim ele conseguirá vencê-lo.
Para isso ele tem que conseguir destruir o Santuário Malevolente dentro daqueles 3 minutos. Esses 3 minutos eles parecem um tanto quanto importantes. Talvez até mesmo o Santuário Malevolente ele dure cerca de 3 minutos, 4 minutos e isso tenha um tempo limite. Nós ainda não sabemos. Bom, é nesse momento que o Gojo utiliza a energia amaldiçoada para reforçar os golpes nas suas mãos e vai pra cima do Sukuna aplicando vários socos e utilizando também o repelir e o atrair, ou seja, os conceitos do vermelho e também do azul, que partem da sua técnica ilimitada. Porque a gente percebe que depois dos seus socos ele movimenta a sua mão jogando o Sukuna diretamente no santuário e depois puxando o Sukuna para próximo de si e aí sim enfiando um super golpe na barriga do Sukuna, querendo atingir novamente o seu coração. E detalhe, o coração ali é muito importante para o restante do capítulo. O Sukuna mesmo nesse movimento consegue se defender, mas ambos os domínios são quebrados mais uma vez. Só que reparem o que acontece logo a seguir. Porque é nesse momento que o Sukuna é ferido novamente, o que nos dá a entender que toda vez que o seu santuário malevolente ele é quebrado ou ele tem ali o seu colapso, o próprio Sukuna é atingido, o seu rosto ali fica totalmente marcado, embora o Gojo no seu último golpe, pelo que é mostrado pra gente, tenha atingido na verdade a região do seu peito. E isso não parece ser algo jogado à toa, talvez até tenhamos descoberto o segredo da expansão do Sukuna, porque o santuário do Sukuna serve basicamente como um ponto de localização para que você descubra o raio de alcance que ele tem, não podendo assim ele se mover de um canto para o outro. Dessa forma, o núcleo de verdade se torna o próprio Sukuna, e o Sukuna, ao ser atingido, mesmo dentro do seu domínio, como o Gojo acabou fazendo, faz com que ele seja totalmente atingido junto com a expansão, o que fez com que sua expansão acabasse sendo destruída e colapsada. Por que eu digo isso, gente? Porque a expansão de domínio basicamente é o domínio inato que todos nós temos dentro de si. É basicamente como se fosse a mente do usuário. É explicado isso pra gente lá no volume 2 de Jujutsu Kaisen, quando o Sukuna está conversando dentro do seu domínio com o próprio Itadori. Dessa forma, se o santuário é o domínio inato, ou seja, a mente, e ao trazer o seu domínio, a sua própria mente, ao mundo real, transformando o fictício em realidade, faz com que ele seja parte da sua própria alma, ou seja, o seu santuário, o seu domínio inato, quando ele é mostrado pra gente através da sua expansão, é como se a alma do Sukuna tivesse sido mostrada a todos nós, e isso lhe permite boas habilidades e bons alcances ofensivos. Porém, se o Sukuna acabar levando algum dano dentro do seu domínio inato, a sua alma é atingida, e isso resvala no seu próprio corpo, e por isso, várias vezes ali o Sukuna, depois de ter o seu domínio, o seu santuário quebrado, ele tem o seu corpo atingido. Isso faz com que o Sukuna seja realmente o núcleo de tudo e não seu santuário que só serve como ponto de localização quando ele expande o seu domínio. E aí, graças a isso, a Mio acaba perguntando se por acaso em um duelo de domínios o Gojo não seria o mais forte. E aí o Gojo aplica mais um golpe ali em cima do Sukuna, dando um soco, fazendo com que ele voe longe. E essa pergunta fica na mente de todos os fãs. Será que realmente o Gojo é o mais forte? E eu digo pra vocês que talvez sim. Agora, por que sim? Bom, resumidamente falando, nós temos que abordar aqui os prós e contras de tudo isso. O primeiro contra, na verdade o essencial, é que o Sukuna em nenhum momento tentou quebrar a barreira do Gojo de dentro pra fora. Parece que a estratégia do Sukuna sempre foi se adaptar ao vazio imensurável para entregar no Mahoraga, como a gente vai ver no restante do capítulo. Então nós não podemos cravar com toda certeza, porque através do fenômeno de adaptação, que é feito a partir dos danos que você recebe, porque é assim que a roda vai girando, a cada dano que você recebe, você se adapta a algo. Isso faz com que o Sukuna ficasse completamente pronto para o Gojo, então ele precisava dessa estratégia arriscada. Mas o que pode mostrar que o Gojo é mais forte do que o Sukuna, ou pelo menos no duelo de domínios ele é mais forte, simplesmente nós temos que destacar o uso de manipulação de energia amaldiçoada. E por que eu digo isso? Porque graças aos 6 olhos, o Gojo não se desgasta, ele gasta 0 de todas as coisas, a sua eficiência é muito maior que o Sukuna, mesmo que o Sukuna seja um gênio, porque graças aos 6 olhos ele consegue minimizar tudo.
É como eu pegar aqui um exemplo para vocês e trazer uma pessoa que usa uma calculadora, ela precisa de uma calculadora para fazer algo, enquanto um cara simplesmente ele faz todas as contas. Imagine ele fazendo todas as contas de cabeça sem precisar de uma calculadora. Você pode dizer praticamente que aquele cara é um deus, porque ele não se desgasta para procurar as respostas e simplesmente consegue extraí-las de forma perfeita. Só que não é só isso, como também a complexidade da expansão e também da sua técnica. O seu ilimitado, ele é muito mais complexo do que as habilidades de corte do Sukuna. Ou seja, por ela ter mais variações e ainda com a ajuda dos 6 olhos e a manipulação de energia amaldiçoada, faz com que o Gojo consiga fazer, digamos que, mais do que um ser divino como o Sukuna, porque ele gasta 0 de energia amaldiçoada e ao mesmo tempo tem a sua complexidade, que é difícil de lidar, tanto que a sua própria expansão de domínio é muito difícil de ser batida de frente com outra pessoa. Isso faz com que a variedade da sua técnica seja overpower, e é por isso que o Sukuna talvez tenha tanto interesse nas 10 sombras, porque ela promove o que? Variedade na sua técnica. Não se baseia apenas no fogo, e nem no clivar, e nem no desmantelar. Ou seja, para bater de frente com uma técnica complexa, você precisa de uma outra técnica complexa. Outro detalhe que vale a pena mencionar é que a expansão do Sukuna separa a técnica inata do corpo, o que faz com que a sua técnica seja imbuída diretamente na expansão e não no seu próprio corpo, e isso fez com que ele usasse a própria amplificação de domínio em capítulos passados. E por que isso também é interessante? Porque, bom, temos aqui a distinção de alma do seu próprio corpo, e é algo que eu vou abordar mais pra frente nesse capítulo, para vocês entenderem como que o Sukuna fugiu do Gojo. Mas continuando aqui, os dois mais uma vez vão expandir o domínio, e o Yuta e o Higuruma perceberam algo que o pessoal não acabou notando, que o Gojo na verdade ele foi mais rápido dessa vez ao expandir o seu domínio. Percebam isso nas próprias falas japonesas, eu não sei se eu vou estar colocando aí a imagem, mas as falas japonesas têm as falas ali sobrepostas uma à outra, como se o Gojo estivesse falando primeiro que o Sukuna. E agora, como o Gojo foi mais ágil, ele terá vantagem. E por que ele terá vantagem? Porque ao recuperar o seu corpo, o Sukuna se atrasou para recuperar a sua técnica Jujutsu. Isso fez com que ele não conseguisse ter a mesma eficiência do Gojo, e aí ele não se recupera totalmente, e mesmo que seja uma pequena diferença de 0,01 segundos, de pouco tempo eu quero dizer, foi o necessário para que o Sukuna finalmente fosse atingido pelo vazio imensurável. E aí quando ele é pego pelo vazio imensurável, ele simplesmente fica imóvel, leva um soco do Gojo bem no peito, que é a região ali do coração, para estraçalhar mais uma vez o seu coração, e graças a isso o Sukuna não conseguiu manter o santuário, e aí ele foi totalmente destruído. Nisso ele é atingido pelo vazio imensurável e o Gojo vai mais uma vez atacar o Sukuna. Só que aqui vai um grande de um detalhe, porque esmagar o coração é apenas o mínimo que o Gojo poderia fazer. Ele tem que tirar outras funções do próprio Sukuna, porque conforme visto lá no volume número 2, quando o Sukuna arranca o coração do Itadori e ainda permanece vivo, ele mostra pra gente que ele tem um outro tipo de existência dentro de um corpo humano, ou seja, o Itadori iria morrer se ele trocasse de lugar, então ele ficaria eternamente preso dentro do Sukuna, se caso ainda ele quisesse viver, porque o Sukuna consegue sobreviver sem aquele coração, e ele ainda utiliza o seu dedinho lá no volume número 2, quando ele enfrenta o Megumi, como uma forma de dizer pro Megumi assim: eu ainda tenho esse dedo aqui como garantia para continuar vivo, porque a alma do Sukuna não está atrelada ao corpo, e sim aos seus dedos. Por isso que o Gojo precisa esmigalhar o Sukuna, deixando ele bem próximo de morrer, assim como esse arco lá do volume número 2, quando Yuji Nobara e Megumi estavam no centro de detenção infantil. E essa parte nos explica algumas coisas voltando lá atrás em Jujutsu Kaisen, porque se o Sukuna consegue sobreviver sem um coração e o seu núcleo de verdade é a sua alma, ali se esconde o segredo da sua verdadeira vida, porque ele vive hoje preso por causa de um objeto amaldiçoado que o faz continuar vivendo eternamente sem a necessidade de órgãos, e também, se ele quiser, ele recupera todos esses órgãos. O corpo basicamente funciona como uma carapaça, e se você dividir cada pedacinho de uma pessoa, nós podemos ser divididos em 3 coisas: corpo, alma e espírito.
O espírito pode estar ligado diretamente à alma, mas eles não são a mesma coisa. E o corpo é onde a alma e o espírito são infundidos. E como o Sukuna ele consegue separar até mesmo sua técnica inata que provém de si mesmo para colocar na sua expansão de domínio, ele consegue fazer essa distinção. E a partir dessa distinção, junto com a técnica das sombras, vocês vão ver do que o Sukuna é capaz. Outra coisa que é importante de mostrar aqui pra vocês é que o Gojo sempre se preocupou ali com seus alunos, porque veja agora, ele não quer matar completamente o Sukuna, porque ele sabe que o seu aluno, o Megumi, ainda está ali, ainda está vivo. O Gojo sempre se preocupou com as pessoas, mesmo que muitos o julgassem como arrogante, que de fato ele é. Ele tem uma personalidade ruim e ele mesmo admite isso em uma conversa com o Ichiji e a Shokoyeri lá no começo de Jujutsu Kaisen, entre o volume 2 e 3, quando o Yuji acabou morrendo e a Shokoyeri iria ali dissecar o Itadori. Aliás, ele confia tanto nos seus alunos que ele está usando essa batalha completa para mostrar do que eles são capazes. Assim como ele também mostrou pro Megumi que o Megumi, para atingir um outro nível, para ser mais forte, ele precisava ser forte aqui na sua cabeça, na sua imaginação e no seu senso de si mesmo. É isso que ele mostra pro Itadori, pro Yuta, pro Hakari e agora nessa luta, mostrando as variáveis de toda a energia amaldiçoada para que os seus alunos consigam fazer pelo menos 1% do que ele fez, porque se eles fizerem isso, eles vão alcançar um patamar muito mais alto. Então reparem nessas coisas do Gojo, porque ele não é simplesmente um personagem forte, ele carrega todo um background, toda uma história e também se importa com os seus. Aliás, é por isso que eu gosto muito dele e odeio o Sukuna. Bom, além dessas coisas, eu também vi um post do Bruno Oliveira sobre o Gojo querer atingir o fígado, o coração e o pulmão. Porque simplesmente se ele inutilizar esses 3 órgãos do Sukuna, o corpo do próprio Megumi, ele ficaria basicamente em coma, porque o pulmão atrapalharia na sua respiração. Se ele atingir o fígado, vai ajudar com que ele tenha problemas, não só no cérebro ali, como uma insuficiência cerebral, e também vai atrapalhar com que o seu sangue ele possa coagular, e se o seu sangue não coagula, se ele não roda no seu corpo, bom, aí tá lascado, por isso o fígado também. E por terceiro e último, o próprio coração, que ajuda todo o seu sistema corporal ficar vivo, por isso que ele quer atingir nesses 3 pontos essenciais do corpo humano. Bom, só que aí então a roda de Dharma mais uma vez gira no meio das sombras e do nada aparece o Mahoraga sendo invocado pelo Sukuna, mesmo depois dele ter ficado imobilizado pelo Gojo. E aqui vale a pena mencionar para vocês que o Mahoraga ele é uma união dele mais 2 tesouros sagrados, ou seja, a espada e a roda de Dharma. Eles são 3 coisas diferentes que se unem ali para lutar. E aí então o Gojo vai se preparar para atingir o Mahoraga com seu vazio imensurável, com apenas um golpe, mas aí o Mahoraga utiliza ali a sua espada do exorcismo, que está sempre com energia positiva, joga no chão, porque a barreira, bom, é feita de energia negativa, e aí ele destrói a barreira do Gojo, com isso destrói o vazio imensurável, porque ele já estava adaptado. E é ali que nós vamos terminar o nosso capítulo, com o Gojo ficando em apuros praticamente, e com uma cara pouquinho desesperado, vamos dizer assim. Só que ainda não é o fim dessa batalha. O Mahoraga sim será derrotado pelo Gojo, e aqui eu vou explicar pra vocês como ele foi invocado. Bom, seguinte pessoal, para isso eu tive que fazer várias leituras, então nós temos que entender algumas coisas. Primeiramente, sobre a técnica das 10 sombras, como é explicado pelo Sukuna quando ele se encontra pela primeira vez ali com o Megumi, pelo menos quando eles lutam, ele assume para o Megumi que os Shikigamis usam a sombra como intermediário para aparecer. E a sombra, como é dito em muitos lugares, basicamente ela é uma extensão do nosso próprio corpo humano. Então é basicamente como se fosse a nossa própria alma. Então a técnica inata das 10 sombras pode ser comparada a uma extensão de si mesmo, no caso do Megumi. E tem algumas coisas importantes sobre a sombra. Se ela é um intermediário entre o Shikigami e o próprio feiticeiro, ou seja,
O Shikigami, ele é uma entidade ou divindade invisível para não feiticeiros que se originaram no passado com Onmyōdō. Onmyōdō basicamente seria a magia oriental, que é uma mistura ali do shintoísmo, budismo e taoísmo. Mas ela não é só uma magia, como ela também envolve um pouquinho o ocultismo e uma ciência natural. E isso faz com que os Shikigamis eles sejam seres diferentes das próprias maldições. Ou seja, um Shikigami ele está em um mundo paralelo, em uma outra dimensão, enquanto as sombras é o intermediário que faz a ligação entre o feiticeiro e esses Shikigamis. Graças a isso e a própria luta do Megumi contra o Reg, vocês vão perceber agora algumas coisas. Porque se o Shikigami está em uma outra dimensão e as sombras estão aqui como intermediário, e sendo a sombra a extensão da sua alma, simplesmente os 6 olhos não conseguem enxergar isso. É por isso que ele não viu a roda de Dharma nesse tempo todo. Porque embora possa ser sim um furo de roteiro do Gege Akutami, porque é uma técnica inata e os 6 olhos poderiam ver ali energia amaldiçoada rolando e esse tipo de coisa, o que acontece é que as sombras, se elas são a extensão da alma, e a alma é algo que os 6 olhos não conseguem ver, porque isso não é dito no fanbook, não é dito que ele consegue ver a alma das coisas. E a prova também está quando Gojo vê o Kenjaku e ele diz o seguinte: os meus 6 olhos dizem que você é o Suguru Geto, mas você não é o Suguru Geto, porque a minha alma diz que você é uma outra coisa. Ou seja, apenas pela conexão de alma nós podemos perceber algo, porque nem mesmo os 6 olhos conseguiram identificar algo na sombra, porque a sombra é a extensão da alma. Entendendo dessa forma a extensão da alma, a origem e tudo mais, a gente pode até mesmo chegar à origem da energia amaldiçoada, como que as maldições nascem e como a gente pode botar um fim a tudo isso. Os estudos de Yuki, na verdade, vão servir muito para isso. Outra coisa para dizer para vocês é que dentro das sombras não é como uma água que você vai afundando, mas você pode flutuar. Assim como foi mostrado pelo próprio Reg quando ele é derrotado pelo Megumi e cai dentro das suas sombras, basicamente ele não consegue sair dali. E por que ele não consegue sair dali? Porque é um fundo, é um completo vazio e não é como se fosse água, ou seja, você não flutua e você só afunda. É como se você caísse no mais profundo interior, no mais profundo abismo sem fim. Então, explicando tudo isso, como que o Sukuna fugiu então? Bom, basicamente utilizando as próprias sombras, uma cópia de si mesmo, transferindo até mesmo a sua consciência para a sombra de baixo, como o próprio Megumi utilizou contra o Reg. A gente percebe que o Megumi, quando ele ativa a sua expansão de domínio, que é apenas uma extensão das 10 sombras, porque a sua expansão estava incompleta, a gente vê ali que ele consegue utilizar uma cópia dele para poder bater no Reg. Ou seja, é como se o Sukuna ele tivesse um Sukuna embaixo aqui na sombra, escondido também, e também um aqui em cima lutando. Então ele utilizou ali as 10 sombras para fugir daquele momento, percebendo que seria pego pelo vazio imensurável, porque tem ainda uma cópia sua ali embaixo, e com isso ele conseguiu fazer essa troca com o Mahoraga, como ele fez contra a própria Yorozu, também junto com a roda de Dharma, porque conforme foi visto pela gente logo no começo dessa batalha, os feitos Jujutsu normalmente precisam de talismãs, ou então de gestos de mão, dança, esse tipo de coisa para conjurar alguma coisa. Só que o Sukuna, a partir do momento que ele minimiza todos esses processos, ele consegue até mesmo colocar ali a roda de Dharma sem precisar fazer aquela posição de mão que ele fez com a Yorozu. Por isso que ele conseguiu deixar a roda de Dharma dentro das sombras se adaptando, e quando ela terminou de se adaptar, o seu corpo, que agora parece ser um tipo de extensão até mesmo dos próprios Shikigamis, como sombras e tudo, nos dá a entender até mesmo que o Sukuna pode ter se tornado um com seus Shikigamis, ou então se unido com eles de alguma forma, e ele mesmo se adaptou a ponto da roda de Dharma o ajudar a voltar para a batalha com o Mahoraga e aí sim conseguir invocá-lo. E conforme o próprio Megumi falou pra gente em capítulos passados lá, contra aquele maluquinho lá dos milagres, que tinha umas marquinhas aqui lá no arco de Shibuya, o Megumi pressupõe que como o Mahoraga nunca foi domado, ele imagina que a pessoa pra vencer o Gojo, a única forma de vencer o cara dos 6 olhos era simplesmente utilizando o próprio Mahoraga, que se adapta a tudo, e graças a isso os dois acabaram morrendo, como a gente sabe lá que teve uma briga entre o clã Zenin e o clã Gojo,
Gojo, e aí nessa briga entre os nobres, os dois acabaram se matando, e o Megumi pressupõe que a pessoa que era do clã Zenin utilizou ali uma Mahoraga para matar o usuário dos 6 olhos. E é por isso que o Shikigami Mahoraga é essencial para lidar com o próprio Gojo. E bom, mas depois disso vem a seguinte questão: o que o Mahoraga pode fazer contra o Gojo? Ele pode utilizar energia positiva contra as negativas que o Gojo vai acabar soltando, se adaptando a novos fenômenos, se caso algum novo fenômeno vir a acontecer, porque ao que parece ele já está adaptado ao vazio imensurável e às outras habilidades do ilimitado. Embora vocês não podem se esquecer que o Mahoraga ele se adapta a especificidades, ou seja, assim como o Mahoraga lá em Shibuya, quando ele se adaptou aos cortes do Sukuna, ele só se adaptou às formas utilizadas no destrinchar ou desmantelar. Então ele não tinha se adaptado ao clivar. Isso mostra que a adaptação dele ocorre apenas com algumas particularidades e não em um geral. Dito isso, uma forma de fugir do Mahoraga é simplesmente criando um novo golpe ou agindo com alguma habilidade do mundo Jujutsu que possa bater de frente com ele, como por exemplo, talvez o Fulgor Negro. Mas bom, vamos lá. Além desses golpes que o Mahoraga já pode utilizar, que a gente já sabe, usando energia positiva e energia negativa, que é a energia amaldiçoada normal. Até mesmo foi assim que ele destruiu a barreira do Gojo, porque a barreira é feita de energia amaldiçoada, então a partir disso ele vai lá com energia positiva e quebra ela. Ou quebra ela também porque ele é muito forte. Nós acabamos parando na seguinte questão: por que o Mahoraga não foi atingido pelo vazio ilimitado? E bom, tem um comentário do Gege Akutami nessa edição da Jump, onde ele diz que o cérebro de maldições e de humanos são diferentes. E o que ele quer dizer com isso é: para o caso de maldições, o vazio imensurável, bom, ele é mais fraco para as maldições. Só que isso não faz muito sentido, pode ser um furo de roteiro do Gege, ou ele vai apagar esse comentário da Jump, alguma coisa assim. Porque mesmo que os seus cérebros sejam diferentes, nós já vimos o Jogo, o Mahito, Hanami sendo atingidos pelo vazio imensurável do Gojo lá em Shibuya. Vimos lá no arco do intercâmbio, um pouquinho próximo na verdade do arco do intercâmbio, quando o Jogo luta contra o próprio Gojo, onde ele é atingido pelo Muryoku-shou, que é o vazio imensurável. Então isso não faz muito sentido, mas talvez o que o Gege Akutami quis dizer é: lembrem-se das distinções que eu fiz de Shikigamis para espíritos amaldiçoados. Shikigamis são entidades alheias a esse mundo, provavelmente de outra dimensão. Dessa forma, Shikigamis têm um cérebro diferente dos humanos e dos próprios espíritos amaldiçoados. Isso faz com que, talvez graças a isso, para o Mahoraga, o vazio imensurável seja mais fraco, ou realmente a roda de Dharma, que é o mais crível, fez com que o Mahoraga se adaptasse ao vazio imensurável e assim ele não foi atingido naquele breve momento por causa da sua adaptação. E claro, o Sukuna, sendo muito habilidoso, ele pôde conseguir utilizar ali o Mahoraga naquele breve momento, transferindo às vezes até mesmo a sua consciência para a parte de baixo, para sua cópia da sombra que está abaixo de si, como o Megumi utilizava com as suas sombras, quando ele utiliza até mesmo uma cópia de si mesmo, entre outros Shikigamis. Mas isso tudo foi na sua expansão de domínio, porém abre brecha para que o Sukuna consiga fazer coisas maiores que o Megumi fazia, tanto que o Gojo sabia do potencial do Megumi, a única coisa que faltava era o próprio Megumi ter consciência disso. Chegando nessa resolução, se o Sukuna consegue dividir a sua alma do corpo, pode ser que ele também consiga dividir a sua consciência ali junto com a sua sombra, deixando ali para a parte de baixo, fazendo com que ele conseguisse esse contra-ataque contra o Gojo e utilizasse as 10 sombras, que são formas de lutar muito variadas que ajudam ali contra o vazio imensurável, e as habilidades do Gojo que são muito variadas, né? E antes que digam que o Sukuna é super orgulhoso, bom, eu tenho que dizer aqui pra vocês que ele não é, porque segundo o capítulo 116 de Jujutsu Kaisen, quando ele tem uma conversa com o Jogo antes da morte do próprio Jogo, percebam as falas ali do Sukuna, porque ele chega a conversar com o Jogo que quando você tem um certo ideal, você tem que sair queimando tudo indiscriminadamente, ou seja, você tem que partir para as coisas sem limite algum. E o que ele quer dizer com isso? Para você ser o maior, para você ser o mais forte, você tem que se desapegar de todas as coisas
coisas e partir para o seu objetivo. Se você quer matar Satoru Gojo, então Jogo, você teria que sair sem plano nenhum, sem nada na cabeça, simplesmente ir para cima sem pensar nas consequências. Isso mostra por que talvez o Sukuna ele sempre se isolou, porque ele queria ser o maior. Mas para ser o maior, ele não poderia se apegar às pessoas, porque as maldições, percebam que elas começam ali, conforme elas vão tendo mais inteligência, estão sendo maldições de nível especial e tudo, elas começam a fazer grupos, como o Mahito, o Hanami e todo mundo. E quando isso acontece, basicamente as maldições são como humanos, só que feitos de energia amaldiçoada, certo? E aí então o Sukuna mostra pra gente que é esse o problema que faz a humanidade, por exemplo, definhar ou ficar mais fraca. Para que você fique mais forte, você tem que se isolar por completo, como se tornasse basicamente um deus que apenas observa as coisas, ou então um deus que simplesmente comanda tudo, alcançando dessa forma, quem sabe, algum tipo de divindade. Então isso é bem interessante de vocês notarem. E agora, para entendermos definitivamente como Gojo pode derrotar o Mahoraga, simplesmente se lembrem de uma coisa: quando um feiticeiro chega perto da morte, significa que ele alcança basicamente o seu limite, e é contra o Mahoraga que provavelmente o Gojo vai chegar ao seu limite, porque até mesmo o seu vazio imensurável foi adaptado. Ele vai ter que criar agora uma nova técnica, ou então utilizar uma que estava faltando, porque narrativamente falando, em Jujutsu Kaisen, nessa batalha, o Gege Akutami está utilizando tudo aquilo que ele ensinou pra gente, sobre barreiras, sobre amplificação de domínio, expansão de domínio, e uma coisa tá faltando, que é o Black Flash. E ao alcançar o seu limite, assim como na luta do Mahito, Todou e Itadori, quando eles chegam no seu ápice, no seu limite, eles começam a soltar fulgor negro da torta e à direita e esse tipo de coisa, o Gojo também vai atingir o máximo do seu potencial, superando até mesmo o seu 100%, chegando num provável 120%, 130%, 150%, 200%, não faço a menor ideia, mas ele vai chegar até o seu limite, e é a partir do limite entre a vida e a morte que o Gojo vai alcançar um outro patamar e vai ter a sua própria evolução. Além do Black Flash, ele pode acabar criando um outro poder a partir do seu ilimitado, que o Mahoraga não pode se adaptar, porque a única forma de vencer o Mahoraga, conforme dito lá em capítulos passados, capítulo 117, não lembro exatamente, que é quando o Sukuna enfrenta o Mahoraga, a única forma de derrotar ele é massacrando com novas técnicas antes que ele se adapte. Por isso que o Gojo queria dar um hit kill ali em cima do Mahoraga e, bom, obviamente ele não conseguiu. De toda forma, se o Gojo massacrar o Mahoraga com o Black Flash e depois criar uma nova técnica, assim como ele conseguiu fazer o vermelho e depois o roxo contra o Touji, ele pode até mesmo alcançar um novo patamar e criar talvez o branco eterno, branco imensurável, não sei. Agora, por que branco ou por que luz? Porque basicamente nós estamos tratando aqui de sombras, que é o poder ali que o Megumi tem, que o Sukuna tá utilizando, e o Sukuna sendo um anjo caído, carregando esse negócio meio do cristianismo e judaísmo, nós podemos ver a luz do possível Deus, do possível Buda, como o próprio Gojo se autodenomina na luta contra o Touji. Pode ser que isso seja a forma resolutiva e o novo golpe que o Gojo vai aplicar no Mahoraga e posteriormente talvez até mesmo no Sukuna, deixando ele incapacitado, porque eu ainda acredito que o Gojo vai tirar grande parte do Sukuna, ou matando ali parte do seu corpo para que ele fique inutilizado, ou então para que ele fique mais fraco, para que outros venham batalhar contra ele, porque o Sukuna vai utilizar de todas as maneiras mais frias e sujas para derrotar o Gojo, sendo ele o mais forte ou não. E o Black Flash também faz com que a pessoa chegue mais próximo da essência da sua alma e da essência da energia amaldiçoada, assim como o Mahito conseguiu esse ápice. O Gojo também vai chegar nesse ápice graças ao próprio Sukuna, que o elevou ao máximo. Pode até mesmo ser que o Sukuna não derrote o Gojo e que o Gojo seja derrotado por si mesmo através da sua técnica, deixando a sua cabeça lá estourar de tanta informação, de tanta coisa que ele tá fazendo, porque a gente já percebeu que ele tem um certo cansaço. Mas como eu disse pra vocês, o desafio da morte faz com que o feiticeiro chegue no seu ápice, e é assim que o Gojo pode derrotar o Mahoraga. Acredito que Black Flash e um novo golpe, porque as coisas que já foram adaptadas, bom, essas já estão lascadas e o Mahoraga vai conseguir rebater com tudo, como ele rebateu até mesmo aos cortes do Sukuna. Se vocês se lembrarem, lá em Shibuya, Mahoraga é muito apelão quando adaptado, mas quando ele tá no processo de adaptação, ele não
não é tudo isso, tá bom? Pelo menos não contra as divindades do mundo Jujutsu, no caso, Sukuna e o próprio Gojo. E bom, é dessa forma que eu termino aqui o vídeo. Eu sei que ficou longo, mas eu precisava explicar detalhadamente todas essas coisas. E vídeo mais completo que esse não existe. Nenhum criador de conteúdo que eu vi fez a mesma coisa que eu aqui. E eu espero que vocês tenham ficado felizes com isso, tá bom? Sempre deixem aí os seus comentários. E o Mano Joe está vazando. Até um próximo vídeo. Beijo no coração. Fui, valeu.